Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham, a comunidade presente. Cumprimentar nosso companheiro do Macacu, vizinho. A gente não espera, né, vereador Nazinho, coisas muito diferentes do que a gente viu hoje, porque isso é o que tem se repetido ao longo de todo 2025 e início agora de 2026. O maestro não tem esse nome à toa. Ele tem esse nome porque ele orquestra aqueles, né, que precisam obedecer, inclusive talvez contra as suas próprias vontades que não podem ser expressadas aqui nesse microfone. E eu lamento muito isso. Mas esses não percebem que são poucos os peões que ainda ficam na volta do rei no tabuleiro, que já está em xeque, acusado, denunciado, réu por corrupção por 2 vezes, responde investigação por lavagem de dinheiro, responde por um desvio de R$1.400.000 do lixo, e agora a gente tem mais uma vez aqui, muito provavelmente, porque é isso que revelou as mensagens do Maestro, da Operação Maestro e da coleta seletiva, uma influência, uma interferência diretamente na sua base de vereadores aqui desta casa. Inclusive estranha a postura, porque antes não falavam no início do ano, quando o prefeito afastado estava ausente, mas agora voltaram a argumentar. Espero que não seja influência, porque não pode, né? Não é o que a medida cautelar autoriza. Agora, falando de um assunto tão importante quanto, talvez mais ainda, que é a violência contra a mulher, eu quero trazer para vocês aqui áudios de pessoas que denunciaram na polícia fatos e atos de violência doméstica. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Cada vez que aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma criatura como ele. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou me agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Esses são todos áudios que não revelaram as pessoas, evidentemente, de mulheres, crianças, ligando para a polícia para denunciar a violência que estava sofrendo em casa. Tem gente aqui na plateia que acha que isso é irrelevante. Eles acham que a gente não vê. Eles acham que as derrotas aqui, Nazinho, hoje a gente conseguiu ganhar e perder ao mesmo tempo. O gato de Schendriger. Mas eles acham que as nossas derrotas aqui numéricas são derrotas políticas. Pelo contrário, a cidade está vendo tudo isso, está enxergando tudo isso. E está enxergando, inclusive, aqueles que são parasitas do governo municipal hoje e que precisaram se encostar na barrosa, escondidos pelos espaços, ganhando recurso. Inclusive aqueles que tinham função gratificada e que eu acho que são defensores da moralidade, deveriam devolver os R$8.000, R$9.000 que ganharam o ano passado. Porque uma vez que o Ministério Público, a partir da sua denúncia, vereador Felipe e vereador Nazinho, levaram para o Ministério Público, se constatou que ocupar FG era contra a lei. Foi isso que o promotor disse. E por isso perdeu a função gratificada. Eu não vou ficar aqui, claro, fazendo ilações em relação ao comportamento de determinadas figuras nos espaços públicos, com desvio de insumos, ou de venda de insumos de forma ilegal, porque eu acho que isso precisa ser investigado. Mas muitas pessoas já trouxeram isso. Se a gente fosse, inclusive, se pautar pelas fofocas da rua, talvez a gente já estivesse falando isso aqui de forma mais clara. Infelizmente, vereador Nazinho, mais uma vez, essa casa virou um carimbador das vontades do prefeito afastado, que sempre foi contra esse projeto, tentaram matar ele desde o início, e em nenhum momento vocês viram aqui o argumento ou falas contrariando o que a gente estava dizendo, ou sustentando o veto, defendendo o veto. Um veto que tem uma folha. Em nenhum momento a gente viu os vereadores da base do governo defendendo isso, contra-argumentando o que a gente estava falando. Porque a gente trouxe aqui. Não há justificativa para o veto. Não há justificativa. O veto é ilegal, é inconstitucional.
É direito político de todo prefeito vetar, claro, mas ele não pode passar por cima da Constituição, alegando motivos que não existem. Dizer que essa casa não pode propor política pública está errado. Dizer que a gente não pode propor determinados gastos previstos em lei está errado. Dizer que o projeto iria aumentar em até 1000% os gastos no contrato atual com a Resamb está errado. O prefeito nem demonstra isso. De novo, o parecer da base do governo rejeitando o nosso projeto era uma folha em branco. É disso que a gente está falando. Eu lamento porque, eu repito, quando eu entrei nessa casa, eu realmente acreditei que a gente poderia debater, vereador Felipe, projetos para a cidade, debater política pública, debater a cidade, cumprir a nossa função, e não transformar essa casa num carimbador de projetos da vontade do prefeito. E sei que isso não é vontade do presidente da casa. Falo isso, presidente, olhando para o senhor aqui, para o senhor não entender errado o que a gente está discutindo aqui nessa casa, nesse momento. Mas, infelizmente, aos poucos, eu percebi que os vereadores não respondem pela sua cabeça, não respondem. São manipulados pelo maestro, que ganha esse apelido da Polícia Civil de forma muito precisa. Um projeto que pode reduzir os custos públicos dessa cidade, que pode colocar a cidade de Garopaba como uma pioneira no Brasil. Seguir o exemplo de Florianópolis, que já implementa. Em nenhum momento o nosso projeto dizia que amanhã a cidade tinha que estar cumprindo isso. Dava o prazo de 4 anos, sendo que o primeiro prazo deveria se cumprir em 24 meses, que era o que a Resamb já estava executando. Sequer ler o projeto, talvez, porque o projeto já respondia aos questionamentos que o prefeito fez no seu veto. A gente aqui, eu talvez tenha entendido errado, vereador Jário, mas o Brasil já prevê isso, essa obrigatoriedade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010, e ela obriga que os nossos municípios façam isso, até 2030. Então, espero que o Poder Executivo, já que ele quer ser o pai da criança, eu não tenho problema nenhum com isso. Proponha um projeto, então, para essas casas, para poder analisar e aprovar. Porque hoje, nós vamos voltar a mandar orgânico para o aterro sanitário. A compostagem, vereador, não fui eu que descobri, ela existe há 2 séculos, praticamente, que já se discute compostagem no mundo. O que a gente quer é que isso torne política pública, que se vire lei. Dizer que numa cidade não se mata ninguém, então não tem por que criar uma lei que impeça que transforme o homicídio em lei. Isso é um argumento absurdo, ouvir isso da boca de vereador. Absurdo. Joga a qualidade da nossa casa no chão. Mas não dá para esperar muito. Não dá para esperar muito. Mais uma vez, senhor presidente, lamento, mas agradeço também todos os espaços que foram dados para a gente poder debater esse veto aqui nessa casa, para debater o projeto de lei, a audiência pública que o senhor participou, também a gente trazer a CEPAGRO, que foi a que implementou não só o pátio da compostagem da Resamb, mas também trouxe para o Instituto Gaia os primeiros projetos de compostagem banheiro seco, que também trouxe para as gestões anteriores, se não me engano, da gestão do Quirino, em implementar a compostagem que virou reportagem no Globo Rural, virou notícia no Brasil todo, Garopaba como pioneira, sim. Justamente o projeto é uma homenagem a esse pioneirismo, porque reconhece essas iniciativas e transforma ela em lei. Porque se não tem lei, não acontece. O exemplo está aí, o contrato emergencial não prevê reciclagem nem compostagem, gente. Os vereadores da base querem enganar a quem? Querem enganar a quem? E aí o que resta, vereador Felipe, é a picuinha. Como não tem como atacar os nossos argumentos, vereador Nazinho, contrapor o que a gente está dizendo aqui há mais de um ano, atacam o que a gente fala na retórica e na arte da oratória, um argumento ad hominem, ou seja, tenta atacar a pessoa. Pode puxar minha ficha de esteio. Vivi 30 anos lá, não tem nenhum problema. Não desviei dinheiro público. Não tive função gratificada ilegal, irregular. Não trabalhei no serviço público desviando insumo ou usando o balcão do serviço público como negócio privado. A minha conduta é ilibada.
Mas o que resta para eles é isso, essa mesquinhez, essa coisa pequena, de tentar atacar quando a gente discute a questão dos morros, dizer que a gente mora em morro. Minha casa não é uma mansão no topo de morro. Eu não sou especulador imobiliário que constrói mansão de mais de R$1 milhão. Ou dizer que a gente não tem escritura, a primeira coisa que a gente fez foi aqui, é ter garantia a escritura. Atacar o nosso banheiro, é isso que resta. Como não tem como nos acusar de corrupto, de que a gente não propõe soluções para a cidade, que a gente não articula dinheiro, recurso, quase R$2 milhões que o nosso mandato já trouxe para Garopaba, antes inclusive de ser vereador, tem que atacar o meu banheiro seco. É isso que resta. Esse é a lâmina rasa da argumentação de alguns vereadores da base do governo. Então, infelizmente, o que a gente vai ver, pelo jeito aqui nos próximos anos, senhor presidente, eu lamento muito, porque sei que o seu esforço também é no caminho contrário, é a gente ver a Câmara sendo um carimbador das vontades do maestro, em vez de estar discutindo e cumprindo o seu dever legal. Infelizmente, a gente constata isso com muita tristeza, mas isso não é uma derrota política, pelo contrário. A cidade está vendo e a gente está crescendo, vereador Nazinho, a cada dia, aos olhos da cidade.